Olá, olá, vamos iniciar mais um bloco. Agora nós vamos falar do artigo 16 do Código de Processo Civil e da jurisdição, tá bom? Primeiro, eu vou dizer qual é o conceito de jurisdição e depois vou falar das características, mas eu vou me limitar apenas a uma característica, tá bom? Para a gente poder responder a questão. Tá. O que vem a ser a jurisdição, doutores? O que vem a ser a jurisdição? De acordo com a doutrina moderna, jurisdição ela pode ser definida, conceituada em três aspectos. Jurisdição é poder, função e atividade. É isso. Então, se alguém perguntar para você o que é jurisdição, responda. É poder, função e atividade. Pronto. Só aí você já tem uma nota 8. Tá? Então, o que significa jurisdição ser um poder? O que significa jurisdição ser uma função? O que significa jurisdição ser uma atividade? Significa o seguinte: jurisdição é um poder, uma prerrogativa a ser exercida pelo Estado brasileiro, pelo poder público. Tá? Então, assim, vamos supor, uma pessoa que não faz parte do poder público, o Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público, ele não tem o poder de exercer jurisdição. Quem tem o poder de exercer jurisdição é o juiz. Espero que você tenha entendido. E o que seria jurisdição como função? Jurisdição como função seria a jurisdição como uma função típica do poder executivo, do poder judiciário, ou seja, a função jurisdicional, tá bom? Então, como vocês sabem, no artigo 3º da Constituição, o legislador constituinte estabeleceu aí o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Qual é a função típica do poder executivo? Função administrativa, estudada pelo direito administrativo. Qual é a função típica do poder legislativo? Função legislativa. E também a função fiscalizatória. Beleza. E qual seria a função típica do poder judiciário? Função jurisdicional. Função jurisdicional também é chamada de jurisdição. Beleza? Tranquilo? E o que seria aí a jurisdição como atividade? Jurisdição como atividade seria o trabalho, a atividade, as atribuições, o trabalho efetivamente desenvolvido pelos juízes, pelos tribunais, pelo desembargador, pelos ministros dos tribunais superiores, enfim, pelo magistrado. Tá beleza? Juiz, às vezes, pode ser entendido tanto como o próprio juiz do início de carreira, como o desembargador do Tribunal de Justiça ou o ministro dos Tribunais Superiores. Ok? Os membros do Poder Judiciário. Às vezes, juiz designa todos os membros do Poder Judiciário. No artigo 16 do Código de Processo Civil, por exemplo, o termo utilizado pela lei foi juiz, mas juiz no sentido de designar todos os membros do Poder Judiciário. Juiz, desembargador e ministro dos Tribunais Superiores. Tá? Então, lembre-se, jurisdição ela pode ser vista tanto como poder, como função e também como atividade. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. E esse é o conceito de jurisdição. Beleza? Agora, vamos estudar uma das características da jurisdição. Eu vou mencionar aqui todas as características que a jurisdição detém e vou explicar a primeira característica. Beleza? Então, quais são as características de uma jurisdição aqui no Brasil? Quais são as características da jurisdição no Brasil? São 11 características. Nossa, é bastante, né? Inúmeras características. 11 para ser mais exato, tá? Temos
a unidade, também chamada de indivisibilidade. Temos a secundariedade, também chamada de necessidade. Temos a substitutividade, a imparcialidade, a criatividade, a inércia, a definitividade, a imperatividade, a inafastabilidade, a indeclinabilidade e, por fim, e não menos importante, a inevitabilidade. E o que vem a ser a característica da unidade de jurisdição ou indivisibilidade da jurisdição? É simples. A jurisdição, ela é uma função, um poder, uma atividade desempenhada pelo Estado brasileiro, pela República Federativa do Brasil. Simples assim. Tá bom? Tranquilo? O Estado brasileiro é ele que vai exercer a jurisdição. É ele que vai praticar a função jurisdicional. Tá bom? Você tem que aprender a diferenciar jurisdição, muita gente confunde, jurisdição de competência, que são institutos totalmente diferentes. Tá bom? A jurisdição é exercida pelo Estado brasileiro. É um poder, é uma função, é uma atividade desempenhada pelo Estado brasileiro. Eu vou até escrever aqui, ó. Jurisdição é poder, função ou atividade exercida pelo Estado brasileiro. Simples assim. Competência, doutores. Competência já é bem diferente. A competência é aquilo que define qual juiz, né, julgará qual caso. Existem vários tipos diferentes de juiz no Brasil, né? Por exemplo, juiz criminal julga causas criminais. Juiz civil julga causas cíveis. Juiz trabalhista julga causas trabalhistas. Juízes eleitorais julgam causas eleitorais. Juízes militares julga causas militares e assim sucessivamente. Beleza? Ok. Então, quem é que vai dizer... Quem é não? O que vai dizer? Qual é o instituto que diz quais são as causas a serem julgadas pelo juiz criminal, a serem julgadas pelo juiz trabalhista, a serem julgadas pelo juiz militar, etc, etc. É um instituto chamado competência. Simples assim, tá bom? Então, competência não tem nada a ver com jurisdição. Quando você fala que um juiz é incompetente, não significa que ele não tem jurisdição. Ele tem jurisdição, tá? Tranquilo? Beleza. Então, assim, vou citar 2 exemplos para vocês entenderem com mais concretude. Lembrando, a competência, ela se refere aos limites estabelecidos pela Constituição e estabelecidos pelas leis, né? Dentro do qual a autoridade judiciária, né, o juiz, vai exercer a sua jurisdição. Ok? Por isso que muita gente fala que a competência é o limite da jurisdição. Tá bom? É aquilo que limita a jurisdição. Beleza, enfim. Vamos ver 2 exemplos. O juiz trabalhista condenou o empregador a pagar 10 mil reais de verba trabalhista ao empregado João. Juiz do trabalho exerceu jurisdição em nome do Estado brasileiro. O juiz criminal seria incompetente. Beleza. Perceba que o juiz do trabalho condenou em 10 mil, só que ele praticou esse ato de condenar essa sentença em nome do Estado brasileiro. Então, quem foi que exerceu a jurisdição? O Estado brasileiro. Aí eu volto ao início. Jurisdição é o poder, função, atividade exercida pelo Estado brasileiro.
Beleza? Tranquilo. Agora vamos para o segundo exemplo. Juiz criminal condenou Carlos a 5 anos de reclusão por ter praticado roubo com violência e arma de fogo. O juiz criminal exerceu jurisdição em nome do Estado brasileiro. O juiz trabalhista seria incompetente. O juiz criminal, ele é competente porque ele pode exercer a jurisdição nesse caso. Bom, perceba que tanto o juiz criminal, tanto o juiz trabalhista tem jurisdição. Só que somente o juiz criminal pode exercer essa jurisdição no caso concreto aí do Carlos de 5 anos de reclusão. Porque o juiz criminal, ele tem competência e jurisdição, mas o juiz trabalhista, ele tem só jurisdição, não tendo competência para o caso concreto aí analisado. Tá bom? Beleza. Então, ó, perceba a seguinte observação aqui que eu vou fazer. Às vezes, você pode constatar na Constituição Federal que o Estado brasileiro, deixa eu colocar aqui, que o Estado brasileiro ele é dividido, ele tem as suas divisões e subdivisões e etc, etc. Tá? Só que essas subdivisões e divisões do Estado brasileiro servem para cumprir o princípio da eficiência dos serviços públicos. E para cumprir também as limitações do poder a ser exercido pelo Estado. Tá bom? Por isso que o Estado brasileiro, ele se divide aí, por exemplo, em poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Ele se divide em Ministério Público, advocacia pública, advocacia privada, tribunais de justiça, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, etc, etc, etc. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça dos Distritos Federais e Territórios, etc, etc. Beleza? Também temos outras divisões, como União, Estados, Membros, Distrito Federal, Municípios, tá? Prevista nos artigos 1º e no artigo 18 da Constituição Federal. Tá beleza? Então, assim, essas divisões do Estado brasileiro são divisões para privilegiar tanto a eficiência quanto para privilegiar as limitações do poder público, limitações do Estado brasileiro, limitações ao exercício do poder pelo Estado. Beleza? Ok. Mas, assim, perceba que a jurisdição, ela é uma função exercida pelo Estado brasileiro, mesmo o Estado brasileiro sendo dividido em várias ramificações e sub-ramificações, etc. e tal. Tá bom? Então, assim, se você analisar o caso em que o juiz trabalhista julga, esse caso está sendo julgado por um juiz trabalhista, mas a jurisdição está sendo exercida pelo Estado, porque o juiz trabalhista exerce a jurisdição em nome do Estado. Perceba que a jurisdição ela é única, ela é uma unidade indivisível, ela não se divide, tá bom? Porque quando o juiz criminal exerce a jurisdição, é o Estado que está exercendo a jurisdição. Quando o juiz trabalhista exerce a jurisdição, é o Estado que está exercendo a jurisdição. Quando o juiz militar exerce a jurisdição, é o Estado que está exercendo a jurisdição. Então, por isso que a doutrina resolveu dizer que a jurisdição, na verdade, ela é uma unidade, porque é só o Estado que exerce ela. Tá bom? O Estado é o único que exerce a jurisdição, seja por meio do juiz trabalhista, seja por meio do juiz criminal, seja por meio do juiz que for. Tá beleza? Tranquilo. Então, é isso que significa a característica da indivisibilidade ou unidade da jurisdição. A banca, ela cobra o seu entendimento sobre a unidade. Ela quer saber se você sabe que a jurisdição é uma unidade, uma indivisibilidade. Aí ela pergunta para você se a união
jurisdição é divisível ou é indivisível. E você tem que saber isso. Tá bom? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos ler o artigo 16 do CPC. Olha só o artigo 16 do CPC. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Perfeito. A jurisdição, como você bem percebeu, ela está prevista expressamente no CPC, no Ordenamento Jurídico Brasileiro, no artigo 16 do CPC, para ser mais exato. Tá? E aí a doutrina estabeleceu algumas regras básicas, ou alguns conceitos doutrinários para auxiliar o estudante do direito e o concurseiro que vai fazer o concurso da CESP, tá bom? Espero que você já tenha entendido qual é o conceito de jurisdição e quais são as características de jurisdição e tenha frisado sobre a compreensão da característica da unidade ou indivisibilidade da jurisdição. Perfeito? Agora vamos responder uma questão e finalizar o bloco. Olha lá. TRF1 2017 CESP. A jurisdição é divisível. Doutores, se você ler o artigo 16 e compreender o artigo 16, ainda assim você não vai conseguir responder essa questão. Então você tem que fazer o quê? Ter alguma base doutrinária sólida para você poder responder essa questão com propriedade. E outra, quando você tem essa base doutrinária sólida, que é a que eu passei para vocês agora, né? Jurisdição é una e indivisível. Ou seja, ela é prestada pelo Estado brasileiro. Tá bom? Por meio de seus vários diferentes tipos de juízes. Tranquilo. Quando você tem isso em mente, você responde a questão com muita facilidade, sem nenhuma dúvida. Tá ok? Então, assim, jurisdição é divisível? Óbvio que não. Jamais. Jurisdição, na verdade, ela é indivisível, porque ela é uma unidade que é exercida pelo poder público, pelo Estado brasileiro, né? A jurisdição é uma função, um poder, e também é uma atividade que, em todos esses casos, será sempre exercida pelo Estado brasileiro, simples assim. Beleza? Então, está totalmente errado o item da questão 19. Vamos finalizar o bloco. Daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações a vocês. Até logo, então.